Olá, meus amores. Vamos trabalhar com o nosso livro de história. Quero que vocês abram na página 46 e 47. Mas, bom, como todo início de unidade, tia sempre pede o quê? Para a gente voltar nas páginas anteriores, né? Então, vocês podem abrir na página 44 e 45, só para saber ali o início do comércio. Bom, nesse início aí do comércio, que tem no livrinho de vocês, vocês vão perceber que existe uma variedade de produtos, né, de alimentos e animais também, tá? E que existe um mapa, tá? Esse mapa aí vai mostrar há cerca de quantos anos aquele alimento, né, chegou naquele determinado local e a sua origem. Então vocês podem olhar a batata, de onde veio, onde a origem, de onde veio a batata, qual é a origem da batata, né? De que país ela veio. Aí vocês podem estar dando uma olhadinha nesse mapa. Esse mapa é super interessante, tá? Para a gente ter conhecimento da nossa história. Então, na página 46 e 47 diz assim, as primeiras trocas comerciais. Mas antes de falar disso, eu quero lembrar vocês o seguinte. Por exemplo, na casa de vocês, já pararam para pensar de onde vêm os alimentos? Como, por exemplo, de onde vem a farinha? Como é feita a farinha? Qual é o processo que passa até chegar na sua casa? Você sabe? Por exemplo, a laranja. De onde vem a laranja? De onde vem a batata? E o feijão? E aquele arroz que a gente tem? Você sabe de onde vem? Como é feito? Como é produzido até chegar à sua mesa para que você chegue ao consumo final dele? Pois muito bem. Isso aí são perguntas que a gente, a gente vai fazendo e vai questionando para a gente saber a origem do nosso alimento, a origem de onde veio tudo isso e como nós fazemos para obter esses alimentos, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando a gente precisa, por exemplo, né? Hoje, se eu precisar de uma roupa, onde é que eu vou? Na loja de roupas. Se eu precisar de um calçado, onde é que eu vou? Na sapataria. Se eu preciso de alimentos, eu vou em um supermercado. E assim sucessivamente. As coisas que eu preciso, eu vou em busca, né? Já sei os locais corretos e vou em busca daquilo ali. Bom, antigamente era assim? Claro que não era assim, né? Os grupos humanos, eles não tinham essa facilidade, não existia isso, tá? Hoje nós temos tudo às nossas mãos, mas antigamente não se existia essa tecnologia e não tinha os avanços que tem hoje. Aí, outra coisa, quando vocês vão comprar, geralmente utiliza o quê? O dinheiro? O cartão de crédito? É o cheque? É o que você utiliza? Você paga através de algum aplicativo do banco? Olha, hoje as formas de pagamento são diversas. A gente não precisa estar o quê? Andando o tempo todo com dinheiro na mão. Lembrando, tia, antigamente existia isso das pessoas terem o dinheiro para pagar o alimento? Não. Por quê? Porque esses grupos humanos trabalhavam com o quê? Com eles trabalhavam com a agricultura de subsistência. E o que é isso, a agricultura de subsistência? Eles trabalhavam, né? Eles plantavam, colhiam ali, e aquilo era para o quê? Para a sua sobrevivência, para a sobrevivência da sua família. O que eles faziam era só para comer. Hoje em dia, o que a agricultura, né, os agricultores, na verdade, fazem é só para eles comerem? Não. Hoje a agricultura é o quê? Um comércio. Tudo se comercializou. Eu tenho uma plantação, né? Eu vou colhê-la e mais tarde vou fazer o quê? Vender. Eu vou vender, as pessoas da cidade vão comprar, né? E eu vou obter o quê? Logo, o meu dinheiro, tá bom? Então, hoje, a agricultura também é um grande empregador, né? E, da renda financeira. Então, há cerca de 10.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam a agricultura de subsistência, tá? A tia já acabou de falar. Assim como o cultivo agrícola, a criação de animais também era feita apenas para garantir a sobrevivência do grupo. Por exemplo,
Hoje, nós aproveitamos tudo do animal, né? Por exemplo, você mata um boi, você joga o resto da carcaça, das coisas fora? Não. Você aproveita o quê? O couro, né? Da ovelha você aproveita o quê? A lã e assim sucessivamente. Hoje a gente já não perde tudo. E as indústrias já faz o quê? Já pega isso e transforma em bens, né? Para consumo nosso. Então, à medida que as técnicas agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais alimento que o necessário para o consumo. Esse excedente, excedente é tudo que tem excesso, tá bom? Passou a ser trocado entre os diferentes grupos familiares. Por exemplo, aí aqueles grupos familiares que praticavam agricultura de subsistências, eles tinham muito, digamos, eu tinha muito arroz na minha plantação, mas a minha vizinha, ela tinha muito feijão. O que era que a gente fazia? Uma troca. Nessa troca se dava já o quê? O início do quê? Do comércio, né? Aquilo que eu tinha demais, eu trocava por aquilo que eu não tinha, tá bom? Que era o excedente. Desse modo, os alimentos cultivados e os animais criados podiam ser trocados por itens que não eram produzidos por aquele grupo, tá? Assim foi a origem do comércio. Aí vocês têm aqui, ó, grãos, peixe, frutas e verduras, né? Tem a carne e o couro. Aí vamos aqui na página 47. Trocas diretas. Nesse período, faziam-se trocas diretas de produtos. Isso significa que um grupo familiar que produzia mais cereais, certo? Do que era capaz de consumir, podia trocar, por quê? Por outro alimento. Então, assim, eu tinha muito e trocava com quem não tinha muito daquele produto ali, tá? Eu fazia uma troca, como eu disse, se eu tinha muito arroz, eu trocava por feijão, já que era algo que eu não tinha. O que é que vocês vão fazer aqui? Tem a primeira, a segunda, a terceira questão, vocês irão responder, tá? Antes de concluir aqui esse texto, diz assim: as próprias mercadorias eram usadas como moeda de troca, tá, gente? Como moeda, e nem sempre havia diferença de valores entre elas. Por exemplo, porque 1 quilo de feijão, um exemplo, hoje custa o quê? Uns 10 reais, tá? Meu quilo de arroz custa o quê? Uns 4 reais. Essa troca aí, né? Poxa, mas eu troquei o arroz pelo feijão, deveria ter troca. Eu vou ter? Não, não vai ter, tá? É isso que o livro quer dizer aqui, tá? Que as próprias mercadorias eram usadas como moeda e nem sempre havia diferença de valores entre elas, tá bom? Então vamos lá, o que é que vocês vão fazer agora? Vão responder a primeira questão. Explique o que é agricultura de subsistência. Já deu a explicação lá atrás. No 2, como eram feitas as primeiras trocas comerciais. E no 3, leia as afirmações a seguir e escreva V para verdadeiras e F para as falsas. Aí diz assim: as trocas de produtos começaram apenas há 200 anos, vocês vão dizer. O desenvolvimento das técnicas agrícolas favoreceu a troca de produtos entre os grupos familiares? Isso é verdadeiro ou falso? Há 10.000 anos, as trocas comerciais eram feitas de maneira direta. E a letra F, a agricultura de subsistência tem por objetivo a produção de grande quantidade de alimento para o comércio. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Vocês vão dizer, tá bom? Então, assim, em caso de dúvidas, é só entrar em contato. Um beijo, boa aula!